O Senhor esteja convosco. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Completando os 40 dias após a ressurreição do Senhor, ele foi elevado aos céus à vista dos seus discípulos. E parece que é a conclusão, o fim da história de Jesus. Para as crianças da catequese, Jesus foi levado para o céu. Onde está Jesus? Ele está no céu, junto com Deus Pai. E Deus Pai, Ele está longe de nós? Não. Deus Pai não está longe de nós, e por isso nem Jesus está longe de nós. Jesus está em todo lugar, assim como Deus Pai, nosso Pai, está em todo lugar. Ele reina junto com o Pai. E se Ele foi para o céu, foi para nos mostrar para onde Ele quer nos levar. Ninguém vai ficar aqui na terra para sempre. A gente vai ser levado para o céu. É o lugar para onde Jesus preparou. Ele disse que iria preparar um lugar para nós, na casa do Pai. Essa é a nossa casa definitiva. É a casa para sempre. É o céu onde Ele foi preparar. Povo de Deus, os Atos dos Apóstolos, depois dessa aparente conclusão da vida de Jesus, não mostram os apóstolos desanimados nem desnorteados depois deste acontecimento, porque eles viram o Senhor subir, mas eles entenderam que o Senhor não tinha ido para longe. Subir significou que Ele foi coroado com toda a glória e poder de Deus Pai. Por isso, Jesus não foi para longe, porque o Pai também nunca esteve longe. Assim como Jesus nunca realmente saiu do céu, como diz Santo Agostinho, também Ele nunca abandonou totalmente a terra. Ele foi coroado. Isso significa que Ele é Rei do universo, de todos os lugares, pessoas, todas as forças. Ele é o Rei. E Rei sobre cada um de nós. E primeiramente vale esta pergunta: existe alguma realidade na minha vida em que eu ainda não deixei que o Senhor fosse Rei, que Ele reinasse? Algum aspecto da minha vida pessoal, algum sonho, talvez algum aspecto da minha profissão, do meu relacionamento com os outros, com a minha família? Hoje nós queremos, nesta Eucaristia, entregar ao Senhor Jesus o que pertence a Ele, como Rei. É o primeiro exercício que nós temos que fazer ao recebermos a Eucaristia hoje. Jesus não foi para o céu para se afastar, mas para ser Rei.
É o que São Paulo diz na segunda leitura. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Mas seguramente Jesus ficou invisível. Diz aqui a primeira leitura que uma nuvem o ocultou. A nuvem na Bíblia, quase sempre, ela é símbolo do Espírito Santo. Como a nuvem que conduzia o povo no deserto, lá na época de Moisés, que dava sombra para eles, para que o sol não os queimasse, que pousava sobre a tenda da reunião, quando Moisés falava com Deus. Também a nuvem que se abriu no batismo do Senhor e desceu o Espírito Santo, ou a nuvem que cobriu o Senhor na transfiguração, e da nuvem veio uma voz. É o símbolo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ocultou o Senhor? De certo modo, sim. Por quê? Porque Jesus precisava estar invisível, embora ele seja rei e ainda haja no mundo. É para dar espaço para a nossa colaboração com ele. Ele quer reinar, sim, sobre este mundo, mas ele quer reinar não sozinho, com a nossa colaboração com ele. Se ele não tivesse se ocultado, nós não tomaríamos a nossa parte. Ele faria tudo sozinho. Vemos isso quando os anjos dizem no Evangelho, na primeira leitura de hoje: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? É um chamado à nossa colaboração com Jesus, para iniciarmos o seu reinado aqui. Os anjos garantem que ele voltará visivelmente. Ele virá reinar visivelmente. Mas ele quer que até lá nós colaboremos com ele. Ele conta conosco de verdade. Jesus hoje está aqui presente, ele reina, mas ele é invisível aos nossos olhos. E ele conta conosco para sermos o seu corpo visível neste mundo. Quando nos deparamos com uma situação em que o Senhor está invisível, quando vemos uma situação, uma vida, uma pessoa, e pensamos assim: nossa, mas onde que está Jesus nessa situação? Pensemos assim: se eu estou sentindo isso, é porque ele conta conosco nessa hora, para fazer algo, para ajudar e sempre para rezar e interceder, porque isso a gente sempre pode fazer. Podemos pensar, por exemplo, no sofrimento das pessoas lá do sul, onde Jesus parece estar invisível. Significa que Jesus conta conosco para sermos a parte visível, a começar pelas orações, e de verdade. Se Jesus está invisível na vida de alguém ou em alguma situação, significa que ele conta conosco, que ele confia em nós. Mas antes de Jesus contar conosco, ele nos equipa. Nenhuma iniciativa que parte só das nossas próprias forças dá certo. Ou se dá certo, não dá frutos duradouros. O Senhor pede aos seus apóstolos: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E vale para nós. Não nos afastar de Jerusalém significa não se afastar da igreja. Não se afastar da igreja católica, a nova Jerusalém, a cidade de Deus nesta terra. Antes de enviar os seus discípulos, ele pede que eles permaneçam juntos em oração com Maria, para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo que operou os milagres que nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, e são muitos. Diz ali numa passagem que até a sombra de São Pedro curava os doentes que eram colocados quando ele passava ali nas ruas. E Jesus anuncia isso no Evangelho.
Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E isso ainda acontece hoje. E acho que cada um de nós, em algum momento da vida, se nós tivermos fé e formos fiéis, vamos presenciar algum desses sinais. Porque o Senhor mesmo prometeu no Evangelho de hoje. O Espírito Santo é aquele que conduziu a igreja, que conduz a igreja, os apóstolos e cada um de nós. E ele vem do alto quando nós estamos reunidos com Maria, em seu nome, em nome de Jesus. É ele que torna possível e nos reveste. Ele que nos abraça e torna possível isso que Jesus pede a nós. Então também, ao não enxergarmos o Senhor visivelmente, mas ao sentirmos a responsabilidade que Ele nos chama, que Ele nos confia, peçamos com Maria, peçamos o Espírito Santo. É Ele que torna possível que nós tornemos o Cristo visível, aquele Cristo que é invisível, que Ele seja visível. Amém.